Pessoal, vamos começar então agora a semana 2 do PET 1. Tá bem tranquilo, né? Esse PET está revisando algumas coisas que tem caído muito, caiu também bastante nos PETs do ano passado e vocês estudaram também muito, que é a variação linguística, né? Então a habilidade que vocês vão aprender nesse PET é adequar a variedade linguística ou estilística de um texto à situação comunicativa e ao gênero do texto. Então, assim, o que a gente tem que aprender é que a variação linguística ela existe, né? Porque a língua é viva e a gente, quando aprende a falar, a gente aprende uma variante da nossa região, do nosso contexto. É uma linguagem oral, né? Que a gente adquire naturalmente. E essa linguagem ela não é de acordo com a norma padrão, ou seja, de acordo com a linguagem que a gente aprende na escola, que a gente considera, né, a linguagem correta, como a gente fala, que é mais complexa, tem mais regras, enfim, é mais bem elaborada, né? Então, a gente pode dividir a língua, né, em questão de variantes, em duas variedades, né? Então, você tem a variedade padrão, também chamado de norma culta, tá? Ou linguagem formal, também a gente fala. A gente pode usar essa expressão, a linguagem formal, porque ela é a linguagem utilizada em contextos formais, né? Em textos formais é mais usada na escrita, é bastante usada na escrita, documentos e etc. E a gente tem a variedade coloquial, também chamada de variante, né? De variante coloquial informal, que são aquelas a gente usa naqueles contextos de descontração, dependendo do gênero textual também, piadas, memes. Na literatura também aparece em algum contexto, né, em que os personagens são personagens mais simples, assim. Depende do autor, né? Tem um autor que gosta de explorar essa questão da linguagem viva, da língua viva mesmo, trazer para o texto literário aquilo que realmente os personagens falariam, né? Ou seja, sendo personagens reais mesmo naquele contexto. Então, é basicamente esses dois tipos que a gente tem que aprender, né? Que existe uma gramática, uma variedade padrão, né? Que está muito ligado à gramática normativa. Aí tem todas aquelas regras, tá? Mais complexas, regras de concordância, né? Regência. Por exemplo, quando eu falo eu vou na escola, eu vou à escola, né? Então a gente fala vou na escola. Isso é linguagem coloquial, mas na linguagem padrão deveria ser vou à escola, né? Deve ser vou à escola. E assim, isso é uma questão de regência, né? Quem vai a e não na, não em, né? Enfim, tem várias situações, por isso que a gente tem que aprender a língua. Por quê? Porque a gente também tem que usar a norma padrão, a variedade padrão. A gente não pode ficar só na variedade coloquial, né? Porque senão a gente nem precisaria aprender a língua portuguesa na escola. Já que a variedade coloquial, cada um fala do seu jeito, no seu contexto, e é cheia de gírias, cheia de informalidades. Não é que não tenha regra, né? Tem regra sim, porque a língua em si ela já é feita por regras, né? Toda língua ela tem sua gramática, né? Então, assim, essa padrão ela tem a gramática normativa, ou seja, foram feitas normas, regras para dizer qual a melhor forma de falar, né? E qual a forma mais complexa e mais consagrada de expressar a nossa língua. Mas existem também, se a gente olhar na variedade coloquial, né, a gente vai ver que também tem as suas regras, que são regras mais simples, né, não são regras como as da variedade padrão, que são mais elaboradas, enfim. Que, claro, ano passado a gente discutiu isso, né, e embora haja uma certa polêmica em relação a isso, assim, para mim não há dúvidas de que a linguagem padrão ela é muito mais elaborada, complexa, e por conta disso a gente consegue expressar muito melhor por ela, né? E o que seria dos textos científicos, né, dos textos acadêmicos, até mesmo da literatura, se não tivesse a variedade padrão, né, se não tivesse essa língua culta,
né? Então, a norma culta. Então, assim, a linguagem, a norma padrão, como ela não é natural, né? Assim, depende do contexto, né? Se a pessoa nascer num lugar onde todo mundo fala a norma padrão, todo mundo fala a norma culta, provavelmente ela vai se desenvolver bem essa variedade culta, né? Padrão. Mas é muito difícil as pessoas no dia a dia utilizarem a variedade padrão. Então, a variedade padrão ela fica mais restrita mesmo para a questão do texto escrito, né, que a gente vai pensar mais, vai raciocinar mais para escrever. E então até aqui fala, né, documentos oficiais, escritas escolares e acadêmicas. Então é muito usado nesse contexto. E enquanto a outra é usada no contexto mais comum, do dia a dia, enfim, descontraído, ambientes descontraídos. Então não há essa preocupação, né? Enquanto que a variedade padrão ela exige uma preocupação. Então a gente tem que elaborar bem o texto, né? Pensar para escrever, revisar, né? Coisa que não acontece muito na variedade coloquial, principalmente quando ela é na modalidade oral, né? Agora é claro que na variedade escrita, aí eu posso adequar também, né? Eu posso escrever numa norma assim quase padrão, né? Tem muito isso também. Às vezes o autor não é que ele esculacha a língua, né, dependendo do gênero textual, por exemplo, uma crônica. Numa crônica eu vou usar a variedade padrão, mas eu posso usar também elementos da variedade coloquial, né, que não são assim tão... Ninguém vai falar assim, nossa, que coisa mais errada que você está falando, que, né, não é uma variedade caipira, né, porque existem níveis de variação, né. Então, por exemplo, quando a gente pega gírias, né, aquela linguagem do Chico Bento, aquilo está bem longe da variedade padrão. Mas tem outras variedades que se aproximam mais da variedade padrão, né? Por exemplo, quando a gente fala vou na escola, é uma variedade coloquial, mas não é tão assim diferente, né? Não muda muito. Quando a gente fala a gente gosta, né? Esse a gente gosta, ele não é padrão, não é culto formal, mas ele é um coloquial, um informal. Não é um informal assim escrachado, é uma coisa bem comum, todo mundo fala, né? A gente. Agora, se a gente misturar a conjugação, aí fica feio, né? Se eu falar assim, a gente vamos, né? Aí já fica um negócio até meio estranho, porque geralmente as pessoas não usam isso, né? Mas embora sim, há esse registro também. Há pessoas que misturam, né? O nós com o a gente. Aí, ou seja, no padrão seria nós vamos, né? E no coloquial seria a gente vai. Agora, se você misturar os dois, aí dá uma outra modalidade ainda, que também é coloquial, né? A gente vamos. Mas soa estranho. Muito bem, então vamos às atividades. Muito tranquilo, eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês vão tirar de letra isso aqui, né? Então é só para identificar a variante linguística em cada uma dessas frases. São 3 frases apenas. Então você vai colocar ou é padrão ou é coloquial. Só isso, muito tranquilo. E na 2, a gente tem esse poeminha aqui do Oswald de Andrade, autor modernista, e ele escreveu ele gostava de tirar sarro, né, da língua portuguesa, assim, dessas questões de variação linguística. E aí ele fez esse poeminha aqui que chamam isso de poema, né, mas vamos lá. Vício na fala, né? Então, essa vício na fala. Por quê? Porque essa questão da gente usar uma linguagem não coloquial, muitas vezes também cai em certos vícios de linguagem, né, que a gente diz. Então, os vícios de linguagem eles não são padrão, né? Não são padrão. Inclusive o vício, aquele tautologia, né? Sair para fora, entrar para dentro, também são chamados de vícios de linguagem, que não são de acordo com a norma padrão. Aí vocês vão ler esse poeminha aí, né? Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Então note que ele mesmo, né? O poeta, ele usa a variedade padrão, né? Para dizerem, seja, para eles dizerem, né? Então, milho, dizem milho. Né? Então, ele vai só dizendo o que as pessoas que não falam português padrão dizem. E ele que está falando aqui o português padrão, ele termina, né? Vão fazendo telhados, né?
Veja bem que ele não fala e vão fazendo telhado, né? Sem fazer as concordâncias e escrever direitinho, né? E usando aqui a forma no plural, né? Para referir a terceira pessoa de forma indeterminada. Enfim, aí o que vocês vão fazer? Muito simples, né? Então ele compara, nesse poeminha, ele compara as duas variantes, né? A padrão e a coloquial. Então vocês vão comparar, né, as duas variantes e vão escrever aqui pelo menos 3 palavras que ele vai usar aqui justamente 1, 2, 3, ele vai usar 4, ele vai usar 4 aqui, então tem que achar 3, tá? Fazendo paralelo a que ele fala que é padrão e a que ele fala que é coloquial, né? Então, por exemplo, milho, português padrão, e milho, português não padrão, certo? Então, bem tranquilo. Questão 3, a questão da adequação linguística, né? Adequação linguística, isso aqui é importante, porque é o seguinte, o bom falante da língua portuguesa não é necessariamente aquele que fala o português culto, né? Isso eu diria assim que é 80%, né? Você quer ser um bom falante da língua portuguesa? Aprenda a norma culta, aprenda a norma padrão, aprenda a escrever bem, a falar bem, né? Utilizar bem o português padrão, a variedade padrão, culta. Mas é importante também que você conheça gírias, que você saiba certas expressões, que você saiba como, em determinado contexto, a gente pode se comunicar melhor, né, utilizando uma variante, porque isso enriquece o seu vocabulário e enriquece as suas habilidades linguísticas. Não adianta você chegar falando culto num lugar onde as pessoas não vão te entender, né? Então é importante às vezes você conhecer gírias, por exemplo, você saber o que significa tais expressões de determinados grupos sociais, né? Então isso também fortalece aí nossas habilidades linguísticas. Muito bem, linguísticas e comunicativas. Aí vocês vão fazer o que aqui, né? Escreva para cada situação comunicativa seguinte a avaliação linguística mais adequada para o contexto. Então é muito fácil, vocês apenas vão dizer também se aqui, nesse contexto, né, de roda de amigos de escola, a gente deve usar a padrão, a variedade padrão ou a variedade coloquial. Então é só colocar isso, né? Cada contexto lá. Na escrita de texto na escola, né? Na conversa com o advogado, na festa de família. Dá para ver, é só vocês imaginarem qual desses contextos, né? Quais desses contextos é formal e quais são informais, né? Então, assim, os contextos formais, você vai usar o que? Variedade padrão. Contextos informais, né? Você tem mais contração, coisas mais assim que a gente vai falar despreocupadamente, a gente vai usar a variedade coloquial informal, né? É só isso, gente. Atividade semana 2 está mamão com açúcar, né? Se persistir alguma dúvida, eu acho que ninguém vai ter dúvida dessa matéria, porque é uma revisão isso aqui já até. E é uma matéria muito recorrente nos PETs, né? Eu nunca vi o PET gostar tanto de variação linguística desse tanto, mas tá bom. Aí, é isso. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Chegamos então ao fim da aula.